10 horas, 10 minutos, ou melhor, 2 minutos, 10 e 2. Você que está ligado na 87,9, na Rádio Liderança FM de Rio Preto, Minas Gerais. O nosso muito obrigado pela sua companhia, por você estar sintonizado aqui com a gente. Hoje temos um bate-papo marcado aqui com uma pessoa muito bacana, que eu tive o prazer de conhecer um pouco antes de entrar no ar. Foi, na verdade, na noite de anteontem, lá na festa de São Cristóvão. Ele é natural de Niterói, tem projetos de ressocialização de jovens e foi candidato ao Senado em 2022. Ele tem uma história bonita na área de educação. Estou aqui com o professor Elvio Costa. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à nossa rádio. Meu querido amigo, é uma satisfação estar aqui com todos vocês, com essa nossa audiência que nesse momento aqui nos dá... Falando meu, aqui eu estou resolvendo o áudio. Tá ótimo. Que nos dá aí o privilégio de estar conosco, nos ouvindo. E aí, ao longo dessa manhã, dessa horinha aqui, vamos conversar um pouquinho sobre projetos importantes aí que temos aqui para a Zona da Mata Mineira. E não só para a Zona da Mata Mineira, também temos projetos aí para apresentar para o Brasil afora, esse mundão nosso aí, de Deus. Tá certo, professor. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: como o senhor entrou na política? Fala um pouco da sua história. Fábio, essa é a pergunta mais importante de tudo. Como isso aconteceu, né? Nós, aí, como você bem me apresentou inicialmente, eu tenho aí uma atividade docente, acadêmica. Eu sou professor desde os meus 18 anos de idade, já passei bastante dos 18 e continuo aí nessa jornada de transformar, incluir e transformar pela educação. Mas como foi que aconteceu essa minha entrada na questão política? É de tanto observar que nós formamos as crianças com um padrão ético, moral, bastante elevado, e mais à frente você percebe aquelas pessoas que foram até aqueles alunos, seus alunos, nos quais você tanto investiu, com os quais você caminhou e discutiu e falou, e ensinou tantas coisas, sucumbindo a práticas que não parecem práticas interessantes para pessoas de bem, pessoas que querem aí o bem de uma nação. Então eu resolvi tentar entrar na política para apresentar um projeto diferente. Sim. Um projeto que vá para além da indignação, um projeto que seja uma proposta. Todos nós sabemos que a situação do Brasil não é uma situação hoje confortável, vem governante, vai governante, cada um que o sucede transfere a culpa para o seu antecessor, e ninguém de fato apresenta um projeto que seja efetivamente viável. Tudo aquilo que é prometido não é efetivamente concluído por ocasião do advento, da sucessão ao mandato. Então a gente pretende fazer um projeto diferente, um projeto participativo, e a gente começa aqui por Rio Preto, ouvindo no chão mesmo, pegando a poeira, conhecendo os detalhes, as curvas da estrada, o que precisa ser feito efetivamente. Para a gente conceber um projeto nacional, mas nascido no cerne do ser brasileiro, do povo brasileiro. Certo. O senhor diz que a ideia é fazer esse pé na estrada, é visitar essas localidades, conhecer o que passa pela cabeça dos brasileiros. A ideia do senhor é realmente rodar uma boa parte do país nos próximos meses? O meu sonho é conhecer os 5.000 e tantos municípios. Esse é o projeto. Mas intenção sem ação, diz o cartunista em fio, é ilusão. Intenção sem ação é ilusão. Então nós queremos sim começar e tantos quantos municípios eu possa visitar, eu farei. Já pretendo na semana que vem, na outra semana, já está em Juiz de Fora, que eu vou começar aqui por Minas. A Minas já nos deu aí um bom presidente da República, o Itamar Franco. Sim. E agora, o meu primeiro ato, assim, não é campanha, o primeiro ato de conversa, de caminhada, é por Minas. Então, entendi. A gente está aí acreditando bastante nesse que o povo mineiro, esse povo tão acolhedor, vai estar conosco, conhecendo. Não é candidatura, não é pré-candidatura, nada disso. É um colóquio entre irmãos, é uma conversa com a população para entender deles as necessidades. E uma vez entendida deles as necessidades, que a gente possa realmente produzir políticas públicas que realmente cheguem até eles. Tá certo. Eu disse aqui na abertura que o senhor faz um trabalho de ressocialização de jovens. O que é isso? É o IVA Parque? O que é o IVA Parque? O que o senhor pode falar?
Eu, durante um tempo da minha vida, não consigo precisar o ano que a idade chega, né? A gente começa a esquecer algumas datas, né, meu prefeito? E eu fui diretor no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Sim. O DEGAS, ele cuida de jovens em conflito com a lei. Uhum. São jovens, ainda em idade menor, não é isso? E que, por algum motivo, eles estão em conflito com a lei, as suas atitudes, elas não estão de acordo com aquilo que é a legislação. E aí eles são recolhidos pelo DEGAS, pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, e ficam alguns deles em liberdade assistida, ou seja, eles são atendidos pelas prefeituras em suas estruturas de projetos sociais. E o projeto que eu comuniquei com o DEGAS chama-se Jovens que Sonham. Ah, sim. Por que que os jovens eles tão cedo ingressam na vida do crime? Porque eles não têm sonho. Uhum. Porque não há injustiça maior do que você tirar de um jovem o seu sonho. Quando o homem não sonha, ele perde toda a sua esperança. Sem sonho, não há esperança. E sem esperança, você não consegue expectar por dias melhores. Você não cria expectativa de dias melhores, porque você não tem esperança. Qual é a esperança, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, de um jovem que nasce numa comunidade e desde os 12, 13 anos começa como um radinho para aqueles que não conhecem, então, não sei se é um termo conhecido aqui em Minas, na Zona da Mata, são aqueles meninos que ficam na entrada do morro avisando quando a polícia vai chegar. Eles passam o rádio, por isso são chamados de radinhos. E eles abandonam a escola, ainda nos anos iniciais, eles abandonam a escola e se dedicam aí à vida do crime. Alguns são do crime, ou são crimes ligados a tráfico, etc. E outros são... tem violência doméstica, que jovens que casam cedo. Então, assim, nosso trabalho é tentar ressociabilizá-los, trazê-los novamente ao convívio da sociedade. E o IVA Park é um projeto que trabalha com o sistema de criação de peixes em ambiente de recirculação de água. Aí nós pegamos um tanque desse e colocamos na unidade de acolhimento desse menor. Aí ele faz um curso de técnicas aquícolas. Então ele sai dali com um curso, inclusive, pronto, ele sai com um diploma, um certificado de conclusão, e ele é apto a criar rã, peixe, camarão e outros cultivos da aquicultura. É um curso profissionalizante. É um curso, ele está no eixo de cursos profissionalizantes, é um curso técnico profissionalizante. Entendi. Se ele já tiver o ensino médio, ele já sai com um diploma também. Certo. Se ele não tiver, a gente também ajuda ele a concluir o ensino médio. Então o que eu estou fazendo com isso? Eu estou mitigando o efeito, porque isso é uma consequência de políticas equivocadas anteriores. Sim. Mas eu não posso esquecer que isso está acontecendo. Então eu trato quem hoje está doente com essa situação e tento evitar a doença. Como é evitar a doença? Eu tenho um tanque dentro da unidade de acolhimento, mas eu tenho também um tanque na comunidade. Entendi. De maneira que aquele jovem, depois que fez o curso, quando voltar para a comunidade, ele possa continuar trabalhando na comunidade e não ser seduzido pelas práticas delituosas. Entendi. Porque eles ganham dinheiro fácil toda semana fazendo aquilo. Da mesma forma, eles vão ter dinheiro conosco, porque eles vão trabalhar. Então essa aqui é a intenção, é transformá-los pelo trabalho. Porque o trabalho dignifica, né, o homem. Rui Barbosa diz que Deus começa e o homem termina a criação de si próprio pelo trabalho. Então o trabalho ele enobrece a atividade humana e a gente tenta isso, essa ressocialização através do trabalho. Entendi. Muito bacana, é uma oportunidade, né, que se abre para esse jovem. Mudando um pouco o assunto agora, eu vi algumas coisas, algum conteúdo do senhor de rede social, até para a gente não chegar aqui sem conhecer totalmente o seu trabalho. E eu vi um corte, mas ele não conclui o raciocínio, deve ser porque os cortes hoje são muito curtos. É sobre um tema bastante polêmico, parece que é uma participação do senhor num podcast em que o senhor está dando uma opinião sobre o aborto. O senhor poderia dissertar mais sobre esse assunto? Eita, pergunta boa. É polêmico, mas eu achei interessante a explanação que o senhor começa ali. Sim, naquela ocasião, eu volto a dizer, a minha idade já não me permite tantas lembranças, mas nós estávamos numa entrevista e o jornalista, ele nos fala baixada, se não me falha mesmo. Acredito que pode ser isso aí mesmo. E ele me fez uma pergunta porque naquela ocasião existia uma candidata ao Senado no Rio de Janeiro que defendia a castração química para crimes praticados contra violência contra a mulher, de estupro,
E no mesmo debate levantou-se essa questão, que é um tema bastante polêmico. Eu já te dou minha resposta objetiva, eu sou contra. Sou contra, como disse lá, mas eu dizia que existe, quando você fala de aborto, você esquece de que são dois direitos que devem ser observados. Uma é o direito da mãe, da parturiente. Sim. E o outro é o direito do feto, porque o próprio Código Civil ele diz que após a fecundação do óvulo com o espermatozoide, existe vida. E o Código Civil ele mantém o direito do nascituro, né? Do nascituro, aquele que está a nascer, aquele que virá a nascer, ele já resguarda esse direito, tanto da perspectiva patrimonial quanto da segurança mesmo. Então, aquela que vai entrar, aquela que está gestando, ela tem os direitos dela sobre o corpo dela, mas você não pode esquecer que existe um outro que também tem o direito. Então, quem terá mais direito? Uma vez que aquele que naquela ocasião ele é hipossuficiente, inclusive em estrutura de defesa, que ele não consegue se defender, Sim. é necessário que pelo menos ele nasça para poder concluir aquilo que é a expectativa dele. Você liberar o aborto, você está combatendo, assim, você está trazendo apenas uma solução de curto prazo. Você está satisfazendo a pessoas. Eu vou materializar o que eu estou falando de uma forma mais tranquila. Você pega jovens. A questão do aborto ele acontece em todas as classes sociais, todas, desde o mais pobre até o mais abastado. Mas você pega uma jovem de vida assim, de uma vida sem muita regra, sem muito regramento, e que engravidou esse mês, daqui a um ano depois engravida de novo. Não é mais fácil eu tentar ensinar ensina ao povo, as pessoas aprendem. Nós não ensinamos isso de forma correta. Ensina que o povo aprende, o povo é bom, o povo brasileiro é bom de aprender. Ensina que existe, primeiro, práticas anticonceptivas, para que não aconteça aquilo. Ensine outras questões que não só você tem direito de tirar, porque seu corpo, suas regras. Não, você banaliza a vida. E não existe nenhum bem dado por Deus que seja maior do que a vida. Nós temos o dom gratuito da vida dado por Deus. Acredite se é Deus segundo a sua religião cristã, se é Ra, se é Shiva, não importa. Alguém te deu a vida. E você não tem o direito de tirar a vida. O próprio Código Penal, ele no artigo 121, ele fala: matar alguém, pena de reclusão. Sim. Então a vida ela é o maior bem jurídico a ser protegido. Então o problema do discurso do aborto, e para nós chegarmos a uma conclusão, é que você só discute a perspectiva do aborto pela ótica da gestante. Nunca pela ótica do nascituro. Do nascituro. Agora veja, eu não tiro a razão. Imagine um estupro praticado diante de grave violência. Sabe, 4 homens agarram uma mulher, como tem casos de narrativas no Rio de Janeiro. Imagine o trauma dessa mulher. Sim. Imagine como essa mulher. Assim, eu não consigo porque eu sou homem. Hoje fala muito sobre lugar de fala. Eu não teria, em tese, lugar de fala. Sim. Mas eu ouço muito, então eu tenho ouvido de fala, porque eu ouço aquilo que dizem, até porque eu tenho uma escola e vejo narrativas. É muito difícil uma mãe estar gestando uma criança que é indesejada para ela. Sim. Ela não planejou. Mas se isso é tão indesejado, o Estado tem estruturas de acolhimento. Então cria uma estrutura de acolhimento para aquela criança, que talvez mais tarde essa mãe, Flávio, né? Fábio. Essa mãe, Fábio, ela se arrependa. E ela vá lá buscar essa criança. Isso foi sempre assim antigamente, há 100, 150 anos atrás. Bom, teve, mas não tire a vida, não tire a chance dessa criança de ser alguém, de poder ser um presidente da República, quem sabe? Sim. Ser um piloto de avião, ser um médico que pode vir a salvar a vida dessa pessoa. Então, banalizar a vida é o que eu acho que estão fazendo hoje em dia. Então, é uma gravidez indesejada, o Estado tem que entrar com uma estrutura de acolhimento, uma estrutura de suporte psicológico, emocional, espiritual para aquela pessoa, porque ela precisa ser 9 meses de tortura, de tormento. Mas uma mãe, não existe nada mais milagroso nesse mundo. Para encerrar essa fala, a Bíblia diz assim: ainda que uma mãe esqueça-se do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. A Bíblia fala assim. Então veja que a Bíblia fala de um amor maior do que todos os amores que a gente conhece.
E quem sabe quando uma mãe que tem esse amor, ela consegue, é o único ser que consegue emanar esse amor incondicional. É uma mãe, ela ama o monstro, ela ama o bonito, o feio, ela é filho dela. Então, ela vendo aquilo, quando você autoriza um aborto que não traga risco de vida, trazer risco de vida para a mãe é uma outra coisa. Mas a mãe não está com risco de vida, é perfeitamente saudável. Por que é que eu vou fazer isso? Sem contar que o aborto é bastante arriscado também para a mulher, né? Existem casos de que, quando ele é mal feito, pode até matar a mulher que está ali gestante, porque é um ato de muita violência, né? E voltando ainda no ponto que o senhor falou da educação, né, sobre métodos contraceptivos, uma prova de que funciona a educação do povo, que nos anos 80 as pessoas fumavam num ambiente fechado, que nem essa sala aqui. Hoje a gente já não vê mais isso, de tanto a gente falar desse assunto, de tanto a gente lembrar que o cigarro faz mal à saúde. Existem estatísticas até que diminuiu muito a população que usa o tabaco. Enfim, mudando de assunto, a gente pergunta para o senhor o seguinte: o senhor é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democracia Cristã. Quantos pré-candidatos tem lá hoje? Como é que é até chegar numa convenção? O senhor pode falar um pouquinho só dessa parte? Sim, perfeito. De na como verdade, funciona? Não foi nem aberta ainda nem a fase de pré-candidatura. Ah, sim. Nós estamos aí, eu vou chamar assim de turnê, turnê. Conversando, apresentando o projeto da democracia cristã, que é de uma sociedade livre, justa e solidária, valorizando sempre a família, que é a base da democracia cristã. Nós temos vários países que são países que têm a democracia cristã. A Alemanha, por exemplo, Angela Merkel é uma democrata cristã. Canadá é democracia cristã. No México nós temos senadores lá que são da democracia cristã. Na Europa tem muitos países que têm a democracia cristã. Chile aqui também é um país com democracia cristã. Então, essa minha missão nesse momento é apresentar o que é a democracia cristã. Uma vez conhecendo o que é a democracia cristã, nós vamos discutir os projetos que são projetos da linha política da democracia cristã. O que aconteceu no Brasil nesse momento é que existe uma polarização e é muito pobre o povo que apenas tem duas opções. Ou eu voto no A ou eu voto no B. É a pergunta que eu faço. Talvez o C não seria melhor? Nós já demos uma chance para o A. Demos uma chance para o B. Talvez o C, o D ou E. Mas o que acontece é que as pessoas, elas são conduzidas, elas são induzidas a entender que só existe aquela alternativa. Só esse que pode resolver. Ou só aquele que pode resolver. Não, nós temos no Brasil de 210 milhões de pessoas. Você acredita que nesse universo somente 2 pessoas são capazes? É uma pergunta que eu faço. Pergunta simples, elementar. 210 milhões de pessoas. Será que só esses 2 são capazes de... Sendo que os 2 já tiveram a sua oportunidade. Então talvez seja a hora, e todos somos responsáveis por isso. Um crime ele não se pratica só por ação. Um crime se pratica também por omissão. Então, quando eu me omito, eu, sendo uma pessoa qualificada, me considero uma pessoa preparada. Assumiu num projeto nacional, me considero uma pessoa preparada pela vida, academicamente também. E se eu não me apresento como uma pessoa no partido com condições de disputar isso, de apresentar um projeto, eu estou sendo tão culpado. Porque eu estou deixando a coisa seguir como está e já que está ruim, deixa continuar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos apresentar uma proposta para o Brasil, uma proposta diferente. Ainda não existe, nem sei se sou, porque quem define isso é a convenção, que acontece no segundo semestre, no início do segundo, algumas no finalzinho do primeiro semestre e outras no início. É ali realmente que o partido se reúne, todos os membros do partido, e dizem, olha, é Antônio, é José, é Maria, é Emanuel, esse será o candidato. Então eu sou um dos filiados à democracia cristã, faço parte do Diretório Nacional e tenho aí um histórico político com o presidente e me habilitei dentro de casa e tenho autorização do próprio presidente, que hoje está licenciado por questões pessoais, por 6 meses apenas. Estou aqui também debaixo da autorização do presidente estadual do partido. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para o Alessandro Marques. E estou aí nessa caminhada e preciso chegar lá forte.
Então eu preciso que esse povo aqui da Zona da Mata conheça nossos projetos, olhe nossos projetos, dê opinião sobre nossos projetos. Ontem, por exemplo, eu estava com o nosso prefeito, e Antônio Márcio, e eu vi uma coisa muito fantástica. Eu além de trabalhar na área jurídica, educacional, eu também sou muito fã do agronegócio. Uhum. Até o meu projeto IVA ele é ligado ao agronegócio. E nós conversávamos ali, meu prefeito, ele está participando? Ele, só para registrar aqui, que acho que as pessoas que estão ligadas no FM não sabem, o prefeito está aqui junto com a gente, o Antônio Márcio, daqui a pouco ele fala alguma coisa. Eu ia puxar para ele, porque ontem na conversa com ele lá em São Cristóvão, né? Na comunidade de São Cristóvão. Estávamos lá, uma festa maravilhosa. Deixo aqui o meu protesto, depois vocês briguem com ele, que ele disse que não era frio, não. Quando cheguei aqui, meu nariz parecia nariz de leitoa, de tão frio que estava. Mas ontem lá estava difícil, tá? Estava pior do que no dia anterior? Rapaz, eu trabalho naquela festa há uns 20, 25 anos, eu acho que foi o ano mais frio esse ano. Logo o meu ano? Logo o seu. Tiveram tantos anos anteriores, e logo o ano que eu vim visitar. E o senhor não deve ter muita intimidade com frio, o senhor é de Niterói? Nada, a gente dorme, eu dormia agasalhado, parecia, meu Deus do céu. Mas então lá é um torneio, né, de vaca leiteira, e e começamos a conversar sobre a questão do êxodo rural. Pessoas que fazem, né, que nasceram no campo, e aí não tem no campo uma estrutura, aí vão buscar fora do campo, vão buscar uma sobrevivência fora do campo. Mas agora o campo hoje tem internet no campo, coisa que não tinha. Então o jovem precisa disso. E os municípios de interiores eles estão crescendo também, tanto populacionalmente quanto em qualidade também. Então, assim, hoje já não existe mais essa obrigatoriedade, essa obrigação, quase que obrigação, do menino ir embora estudar. Lá em Niterói, por exemplo, você tem quadras inteiras de moradores do interior do estado do Rio de Janeiro, lá em Niterói, que os filhos vão embora para poder morar lá embaixo. Por quê? Porque não tem a oportunidade. Então, quando você traz e fortalece o interior, você fortalece a capital. Uhum. Quando você manieta, você corta as mãos do interior, você vai ter um centro deficitário. Então, assim, a nossa conversa nós apontamos muito para a questão do cooperativismo, como uma alternativa, como forma de fixação do jovem. Eu já nem digo o homem do campo, do jovem ao campo. Porque o adulto no campo, ele está tranquilo. Eu estou aqui que não quero nem mais ir embora. É uma paz isso aqui danada. Mas o meu filho já fica pensando na agitação. Então, quando você tem uma política de manutenção e de fixação dessas famílias na sua base, na sua história, você tem melhores resultados. Então, o fortalecimento dessa questão da cooperativa é uma coisa que é uma sugestão do nosso prefeito para eu colocar no debate, na conversa. Já ontem mesmo conversei com algumas pessoas sobre essa possibilidade real de apoio, são grupos privados, não são grupos públicos, de falar sobre essa questão de cooperativas. Aqui, uma bacia leiteira tão pujante outrora, né, e hoje precisando. Então, tudo isso eu vou fazer como o Tiago. Eu vou mostrar a minha fé pela minha obra. Eu vou mostrar a minha capacidade antes. Mostrar o que a gente consegue fazer de verdade por esses municípios. O prefeito quer dar uma palavra. Prefeito. Primeiro, bom dia a todos aí da Rádio Liderança FM, né? Obrigado, El, por estar presente na nossa cidade. O Fábio Roque é uma pessoa que representa muita coisa para nós em Rio Preto, né? E para mim, em particular, ainda mais. A gente tem uma relação muito próxima desde 2005, quando fui presidente da Câmara. Obrigado, El, por estar aqui. Quando a gente traz aqui um pré-candidato a estar dentro de um partido para estar, se Deus quiser, candidato a presidente do Brasil, o que eu fico muito satisfeito, eu falo isso em todos os lugares, agora a gente como diretor da MM, é acabar com o político de gabinete. Eu te falei isso lá em cima. Os políticos brasileiros eles conhecem muito pouco a nossa nação. Né? Vamos fazer motociata, vamos fazer barulhada, vamos fazer não sei o quê, mas não conhece o conteúdo dos municípios. Quando a gente conversou com aquele produtor rural lá, e eu te falei, olha, é um dos caminhos do país. Né? Se você tem o escoamento da produção do pequeno produtor rural, você automaticamente faz a manutenção econômica do país, né? Porque o país ele é um aglomerado, né?
Nós somos resolvidos por pequenas economias, né? Seja no agronegócio, seja na indústria, né? São pequenas que fazem realmente a manutenção do país. E o agronegócio, ele é muito interessante no interior, porque a maioria somos quase 500 municípios em Minas, 0,6, que é abaixo de 10 mil habitantes, com a economia totalmente voltada para a arrecadação de FPM, né, que é o Fundo Municipal. E eu vejo hoje uma possibilidade muito grande de fomentação dessa economia brasileira através dos pequenos municípios. Porque nós temos que fazer as ligações. A internet trouxe algumas dificuldades, mas, né, dificuldade que a gente fala é de facilidade de acesso a muita coisa ruim, mas também de acesso a muita coisa boa. Então você consegue hoje estar na roça, produzir na roça e vender da roça. Eu estive conversando com o SEASA, com o grupo SEASA, SEASA aqui em Minas, o Idebrando, que é o presidente lá em Belo Horizonte, falei com ele, a descentralização do SEASA seria uma grande opção. Nós temos um projeto para Rio Preto, que nós vamos tentar botar em execução, que é justamente o município colher o que é produzido na roça em pequena escala, né? Eu falo no ovo, na mandioca, onde a mulher produz, onde o filho produz, mas se o fazendeiro tiver que cultivar, comercializar e receber, ele não consegue trabalhar. Então, o que nós, como ente público, com essas organizações, através do cooperativismo, da parceria público-privada, que tem que ser colocada imediatamente no mercado público, porque ele traz recursos. Se nós conseguirmos recolher essas mercadorias, vamos dar exemplo do ovo, se cada um tem 2 dúzias de ovos num funil, se passa recolhendo, no final chega 100 dúzias de ovos em Rio Preto, num pequeno SEASA que vai abastecer o mercado de Valença, de Volta Redonda, de Barra Mansa, o próprio mercado da nossa cidade. Porque hoje tem uma diferença muito grande, Fábio Roque. A comercialização antigamente, ela era mais difícil, conseguia se vender menos. Hoje tem um consumismo muito grande. E quando você vê o mercado da China, quando você vê o mercado japonês, quando você vê o mercado americano, quando você vê esse mercado precisando de alimentos, tanto é a febre do cacau agora, né? O cacau é a próxima plantação do século no Brasil. Aumentou quase 800%, porque o chinês conheceu o chocolate. Né? E isso, nós temos que aproveitar o que há de bom no Brasil. Por isso que eu sempre falei do meio termo. Enquanto batem, apresentar projetos eficazes. Peixe. Né? Quantas famílias não podem viver do peixe? O seu projeto do peixe, né, que ele me mostrou, magnífico. Nós estamos em Rio Preto já tentando, e você vai nos ajudar, a implementar um matador e um abatedor de peixe no município de Rio Preto. Porque você vai fixar o jovem na roça. Isso, você vai retornar até famílias que foram embora. A família do Fábio Roque é toda da área rural. Hoje, conta no dedo que ele tem participando na roça. E nós precisamos que o Brasil tenha projetos eficazes, projetos diferentes, projetos com prática. Eu acredito muito no que você está fazendo, que essa visita nos interiores, claro que nós sabemos que vai ser difícil as cidades do país inteiro, mas por local, Minas é muito bem distribuído, Rio Grande do Sul, São Paulo, o Nordeste, nosso país é muito rico. E se tiver um político que realmente rode e apresente esse projeto prático e fuja dessa discussão, principalmente de acusações. Olha o exemplo que não é um país que você deve comentar daqui a pouco sobre a economia nacional e a economia brasileira, que não vão ser afetados diretamente por uma questão política. Tá certo, prefeito. Obrigado aí pelas palavras. Isso vai somar com certeza aí nesse pé na estrada do professor Elvio. Professor, só fazendo uma pergunta aqui de uma experiência do senhor. O senhor foi candidato à vice-presidência da República em 2018 com o Emael. Como é que foi? Conta pra gente como é que é uma campanha para presidente, que o senhor sentiu isso de perto. Isso assim é uma coisa que eu me orgulho muito de ter isso no meu currículo. Sim. Você pode não gostar de mim, me achar baixinho, careca, gago, mas o fato, eu fui candidato a vice-presidente da República. Sim. E aconteceu assim, o convite foi muito inusitado. Eu era então pré-candidato já naquela época já podia me dizer, na época eu era pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, em 2018. E aí houve o crescimento do Bolsonaro naquela ocasião, ele começou a andar muito pelas igrejas, e a direita olhando, e eu sou um pastor, eu sou da Assembleia de Deus.
Bacana. Então o presidente entendeu, me viu nos quadros lá, poxa, o professor ele é pastor na Assembleia de Deus. Eu acho que ele teria uma facilidade de entrar e levar nosso projeto para as igrejas, e foi essa a intenção. E eu estava a caminho do interior, eu gosto muito de botar o pé na estrada, estava a caminho do interior, estava indo para Itaperuna, Sim. interior do estado norte do Rio de Janeiro, e aí o presidente me liga e me faz um convite, então, para ser candidato a vice-presidente. Eu tive que abandonar minha pré-candidatura ao Senado, migrar minha pré-candidatura para pré-candidata ao Senado, a vice-presidência da República. Agora, foi enriquecedor. O que eu aprendi de sotaque, não tá, hoje eu já nem sei qual é o meu sotaque mais, mas eu fixei, meu prefeito, eu me fixei muito no norte, fixei no norte do país, e Amapá, Belém do Pará, eu rodei muito por aquele lado. E é uma realidade de Brasil que os brasileiros, eu acho que todo brasileiro deveria andar pelo Brasil. É como a música, minha vida é andar por esse. Assim, nós deveríamos andar, todos os brasileiros, porque cada região tem a sua peculiaridade e são peculiaridades tão bacanas. Eu me senti muito... ontem eu contava, fui comer uma pizza, conheci até, vou fazer um jabá para uma pizzaria. Qual foi a pizzaria que eu fui ontem? Eu fui na Pizzaria do Rancho. Excelente, ó, aqui vai um jabá de graça, ó. Pizzaria do Rancho. Esse fui muito bem atendido lá. E assim, aí eu contei a minha experiência lá quando cheguei no Amapá. E nós entramos, aí eu estava em Macapá, que é a capital. Aí de Macapá fui para Santarém, que é uma cidadezinha do lado. E aí começamos a falar muito índio, sabe? Você encontra na estrada muitos índios. E aí aí deu fome. Aí o rapaz que estava caminhando conosco, chama-se Abacate, é um amigo que ficou lá. Eu falei, vamos almoçar. Aí eu falei, vamos almoçar. E aí ele me levou numa casa. Ele entrou, presta atenção, ele entrou numa casa, ele não bateu palma, ele não chamou por ninguém, presumi que ele era o dono da casa. Raciocínio lógico, né? Sim. Bom, ele está indo para a casa dele. Foi, abriu a geladeira, pegou um açaí, diferente da maneira que nós comemos açaí. Sim. O açaí quente dele estava quente, ele tirou, botou um pedaço de carne no açaí com arroz. Eu falei, mas você come açaí com carne? Lá eu como sorvete. Não, lá vocês transformaram, acabaram com o nosso açaí lá no Rio. Açaí tem que... Aí tá bom. Aí daqui a pouco chega uma outra pessoa na casa. Aí o cara entra, bom também. Aí aquela conversa tipo mineiro, muito bom. Aí ele falou assim, eu vou pro quarto. Eu falei assim, rapaz, ele vai pro seu quarto? Porque era o quarto do casal. Ele foi pro quarto do casal, assim, eu olhei, que eu tinha visto a porta aberta, uma cama de casal, presumi que era que negócio, né? Dedução. Aí eu olhei, mas ele que é o dono da casa. Eu falei, mas essa casa não é sua, não? Eu falei assim, não é minha, não. Mas a gente precisava comer, eu vim aqui, de vez em quando... Eu falei, calma, deixa eu entender. A casa não é sua, você me convidou para almoçar numa casa que não é sua, comida que não é sua, abriu a geladeira que não é sua. E se esse cara bota a gente para fora daqui, rapaz? Não, mas aqui não é assim, não. Olha bem, olha que coisa linda. Olha que povo bom que nós temos. Rapaz. É diferente, né? Aí você consegue imaginar que esse cara... Aí você olha o nível dos nossos políticos. E olha o nível do nosso povo. Não tem nada a ver. Tem alguma coisa errada aí. São Brasis diferentes. Tem alguma coisa errada. Nosso povo é bom demais. Eu não estou querendo ir embora desse lugar. Tamanha gentileza das pessoas aqui. Eu parei numa loja ali, e, poxa, sabe, fui bem tratado. Isso é Brasil. Não é essa discussão, né? Não é essa loucura, não é o nível da ofensa. Ela é diretamente proporcional, a quantidade e o nível da ofensa é diretamente proporcional à ignorância. Porque se eu não tenho argumentos lógicos para desconstruir aquilo que ele está dizendo, eu começo a partir para a ignorância. Então isso é muito ruim. É verdade. Mas foi uma experiência maravilhosa. Acredito que sim. Em 2022 o senhor foi candidato ao Senado, né? Pelo estado do Rio de Janeiro, não é? Eu vou contar uma história. Eu estou ficando mineiro agora, contar uma história. Quando eu cheguei no Amapá... Um caos. Vou contar um caos. Escuta aí o pessoal que está nos ouvindo. E quando eu cheguei, quem conhece, está sendo transmitido? Não, a gente está gravando aqui pro YouTube e está no FM, no streaming da rádio. Então, quando eu cheguei em Macapá, o aeroporto é pequenininho, parece uma rodoviária o aeroporto. Aí chegamos, aí eu cheguei 4 da manhã. Então estava tudo escuro ainda. E entrei, fui pro hotel... E subi. Eu me lembro que quando eu entrei, eu olhei para a minha direita, tinham ondas batendo. E batendo forte no quebra-mar. Puf, puf. Aí eu olhei, dedução, isso é um mar. Ok. Entrei, mas sim, cansado do voo. Aí eu acordei no outro dia, 8 horas para a agenda, que eu estava cansado, fui dormir 5, aí dormi. Quando eu abro a janela e ficava uma rua só da praia, eu olhei, não tinha uma gota d'água.
Eu falei, ué, que é isso? De noite não tava... Aí eu, como eu sou cristão, eu falei, Jesus voltou. Eu falei, Jesus voltou, o mundo acabou e eu fiquei. O que aconteceu? Mas você olhava lá no horizonte e você não via nada. Eu não aguentei. Aí desci, fui lá, botei. Aí o cara falou assim, o porteiro, o recepcionista, disse assim, não, presidente, me chamou de presidente já, presidente, aquilo é uma maré vazante. À noite, a entrante, quando vai dando 5, 6 horas, a maré vem, aí traz os barquinhos lá dali do Marajó, vem todo mundo e fica esse mar. E de madrugada é vazante, ele vai embora. Isso aqui fica tudo vazio. Foi isso. Eu pensei que Jesus tivesse voltado, rapaz. E eu estava em pecado, não fui. Então, olha que coisa linda, né? Você conhecer. E é um mar. Vira um mar, o Rio Amazonas, ele traz a maré para dentro e os barcos vêm. Aí tinha um montão de barco virado. Eles ficam assim, eles adernam, ficam de lado. E quando a maré vai chegando, eles vão subindo e navegam e vão embora. Então, é um negócio fantástico. E isso é Brasil. Isso é conhecer. Então, vamos lá. Aí eu faço uma política pública erga omnes, ou seja, para todos, mas eu esqueço da maré vazante. Eu tenho que conhecer também a maré vazante, como tem que conhecer a realidade de São Cristóvão daqui. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas importantes do país hoje. Um dos maiores problemas é a segurança pública, né? E eu acredito que na próxima eleição vai ser um dos temas mais explorados pelos candidatos. O que o senhor tem assim em mente sobre esse assunto? Qual a importância dele? O que o senhor acha que deve ser feito? Enfim, o senhor pode falar sobre esse tema para a gente? Talvez seja o tema mais espinhoso. Uhum. Já foi o desemprego, já foi um tema. Já tivemos momentos nacionais com vários temas. Mas alguns estados eles sofrem bem mais com isso, que é, por exemplo, o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro, ele sofre de maneira assim. Por exemplo, eu tenho casas que eram casas de aluguel, casa da família, que eu perdi para o tráfico de drogas. Porque eles se a casa estiver vazia, eles utilizam-se da casa e quem é que tira um traficante com um fuzil daquele lugar? Mas a escalada da violência no Brasil, ela se dá por um motivo muito simples. O início. O primeiro, que é a institucionalização daquilo. Primeiramente, eu sempre gosto de falar da perspectiva prática, que é a conexão ascendente, é mal de professor. Quando você dá o exemplo, fica mais fácil. Existe uma comunidade, que eu não vou citar o nome lá no Rio de Janeiro, e as pessoas, elas tinham uma parte específica dessa comunidade, onde aqueles que são usuários de drogas, porque querem por opção, se eles querem usar, eles vão usar, alguns já estão viciados, não conseguem mais sair, mas aqueles que querem entrar, eles vão lá por opção e vão lá para dentro. E era um ponto específico, eles só ficavam lá. Com o fortalecimento do crime, eles começaram a ir mais para fora, mais para frente, aumentando a área... uma área que eles chamam de uma área onde o conflito é constante e a segurança pública ela não pode entrar sem uma autorização. Então, quanto maior for a área de risco, a polícia não consegue mais adentrar ali por causa até algumas questões constitucionais que devem ser revisadas. Então, qual é o grande problema hoje? É o poder. Se você for na rua e perguntar para qualquer munícipe, ele vai te dizer onde é o paiol, onde está a arma, onde está tudo. Ele sabe. Ora, se qualquer pessoa sabe, você acha que o poder público também não sabe? Verdade. O poder público sabe, mas não resolve. Por quê? Vamos lá. Eu não sei se esse mal já chegou aqui no interior. Você tem comunidades ali nas quais você não consegue ter sinal de internet. Apenas uma internet pode ser usada. Aí a pergunta que eu te faço é muito simples. Bom, se por eliminação, qual é a internet que pode usar aqui? É a A. A B não pode? Não. E a C? Nem pensar. É a D? Nem pensar. Só a A. Por quê? Porque é do dono. Bom, se ela é do dono, ela não pode funcionar. É simples assim. Aí você tem a Starlink. Eu não estou fazendo propaganda aqui, não, que é uma internet sem. Não seria mais fácil você, então,
fomentar que eles estejam tirando a opressão, porque ele fica oprimido, a pessoa fica oprimida. Verdade. Existem empresários que não podem, não têm empresa, não conseguem a empresa funcionar sem pagar dinheiro a eles. Eu mesmo já passei por isso. Não, existe um caso pior ainda. A gente procura assim pesquisar sobre determinados assuntos. Esse é um que eu gosto muito, que é a segurança pública. Existem casos em que o miliciano, o traficante, abre uma empresa no nome de um laranja, seja a esposa, seja um CNPJ que está tudo em dia com a justiça. Ele abre essa empresa de internet. Ele causa o terror nas empresas que estão ali já instaladas para que elas saiam do mercado e fique somente a dele. Eles cortam o fio. Exatamente. E aí quando os técnicos vão àquele local, eles sofrem ameaças. Coagidos, ameaçados. São coagidos, sobe, desce daí, aí cortam o fio e só o fio deles. Então aí, bom, se é que somente a empresa A pode, é porque a empresa A é associada. Então usa a lei. Veja bem, a lei brasileira é maravilhosa. Ela deveria ser melhor aplicada. Aí o que acontece? Você cria uma estrutura de financiamento para eles próprios que são impossíveis de conceber. Lá no Rio teve um caso muito curioso. Um secretário de segurança foi ao presídio fazer a visita a um traficante. E lá na hora da entrevista, ele disse assim, na visita, ele disse assim, olha, eu vim aqui conversar com o senhor porque o senhor é que manda no Rio de Janeiro. E estava sendo gravado. E aquela, tá na internet, só jogado, você vai dar um Google lá, aí vai aparecer lá. Aí a pergunta que eu te faço, ele falou mentira? De fato não, né? Ele não falou mentira, mas ele foi exonerado. Uhum. Ele foi exonerado porque ele falou. As comunidades, você tem barricadas, e aconteceu isso é fato. Uma pessoa em uma comunidade, ela passou mal e chamou um Uber, mas o Uber não ia naquela comunidade. Porque os uberistas, eles sofrem. Então, assim, é um problema hoje que tem que ser encarado. Nós temos projetos e aqui não é o local adequado, é um projeto grande que nós temos para a segurança pública. Eu até sugiro às pessoas que quiserem conhecer o nosso projeto, o projeto da democracia cristã para a segurança pública. É um projeto muito bacana. Mas eu posso te dar um spoiler do nosso projeto. É acessível? É acessível, as pessoas podem lá, no meu Instagram, professor Elvio Costa, e ali, a partir de segunda, vai ser um Instagram já mais funcional, mais acessível para as pessoas. E ali vão estar os projetos por tema, separadinho, direitinho, e os vídeos no YouTube explicando exatamente como seria cada projeto. Mas, por exemplo, quando eu falo para você que, veja bem, existe uma música, eu acho que é do Gonzaguinha, é Guerreiro Menino. O homem se humilha ou se castra nos seus sonhos. O sonho é a sua vida, e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. E ele termina dizendo que não dá para ser feliz. Então a gente quer uma grande transformação nacional, primeiramente a partir do trabalho. Trabalho dignifica. Quando eu falo trabalho, eu quero então pegar aquela pessoa, se tem aquelas pessoas que estão hoje em insegurança alimentar, em vulnerabilidade social, essas pessoas têm que ser assistidas e atendidas pelo Estado, pelo Bolsa Família, que é um projeto fantástico, que teve as suas bases lá com o Fernando Henrique, com a dona Ruth, e foi aprimorado, e assim, cada um deu a sua contribuição, e é uma grande rede protetiva, de distribuição de renda, e uma rede que deve ser mantida. Mas eu preciso entender o seguinte, preciso ter uma porta de saída, eu preciso que aquela pessoa fique por um tempo, ela tenha a asepsia, ela seja limpa, ela seja preparada e volte para o mercado de trabalho. Porque ela voltando para o mercado de trabalho, ela gera salário. Quando ela gera o salário, ela gera imposto, gera consumo. Então ela aquece a economia. Sem dúvida. Eu conheço casos de municípios de interior, e eu vou te dar um caso específico de Aperibé, no interior do estado do Rio de Janeiro, tem fundição. Eles trabalham com fundição. E é uma luta para você conseguir uma pessoa, preste atenção, para poder trabalhar, para poder fazer a fusão, que é uma vez por mês. Eles acendem o forno e tem que ter lá pelo menos umas 40 pessoas ajudando a desenformar. Mas sabe qual é o problema? Eles lá, todos eles recebem uma ajuda, e a ajuda é suficiente, eles não precisam de um trabalho. Então aí eu estou manetando a economia. Eu estou ajudando, mas da mesma forma, no mesmo momento eu estou atrapalhando. Isso que o senhor está falando... Porque ela fechou essa fundição, inclusive. Ah, fechou? Falta de mão de obra. Não, eu acredito. Isso que o senhor está falando, eu ouvi de um amigo que trabalha na construção civil, ele precisando de ajudante. Levou um menino uma semana, levou 2,
Quando estava aproximando de um mês, ele falou, amigão, traz lá a sua carteira de trabalho que eu vou assinar. Não, patrão, faz isso não, que o senhor vai atrapalhar eu receber o auxílio. Então, quer dizer, e ele foi embora, o garoto abandonou o serviço, ele arrumou outro ajudante, passou por uma situação mais ou menos parecida. Então, você tem total razão. Hoje eu acho que o maior problema para esses programas sociais é não botar a pessoa no caminho do mercado de trabalho. O assistente social chama de porta de saída, né? Ele tem a porta de entrada. Só que eles fecham a porta, deixam um curral ali dentro, porque é uma massa de manobra muito grande. Faz sentido. Você repare que toda eleição cria-se uma notícia falsa assim. O candidato A vai acabar com isso. O candidato B vai acabar... Quando você sabe que não é possível, não é assim que se faz, mas eles usam isso para manter o cabresto. A democracia cristã, todos os nossos projetos são livres. A psicultura, que é um projeto hoje fantástico nosso, nós conseguiremos, se conseguirmos implantar esse projeto, que já vai começar aqui para o Rio Preto, nós precisamos de uma área, o município ele nos fornece uma área de 30 mil metros, e a gente entra com a construção de tanques, 150 tanques. Agora faz a conta comigo. Cada tanque gera 2 empregos diretos. Estou falando de 300 empregos diretos. 300 empregos diretos. Não estou falando de Bolsa Família, não estou falando de auxílio, nada disso não. Pessoas acordando cedo, trabalhando, sol a sol, tirando seu peixinho. E ali é uma pegada hídrica muito pequena, porque não se consome tanta água quanto a criação do boi, por exemplo. Aí você perde um copo de água por dia naquela criação. Quem quiser conhecer, é só entrar no nosso Instagram, tem lá fixado o projeto lá, como funciona. E aí nós fazemos a garantia da compra. Os peixes que têm um padrão de exportação, nós exportamos, e aqueles que ficam com peso menor, eles são negociados com a prefeitura para poder fazer merenda escolar para os hospitais, para as santas casas, etc. O peixe se aproveita tudo, as vísceras, a pele, a escama. A escama é ornamental, a pele ela é medicinal e serve também para fazer bolsas femininas, etc. Tudo se aproveita. E as vísceras viram ração para gato. Agora, o mundo, a China é um grande mercado consumidor, mas tal como a China também é a Alemanha, também é o Japão, também é os Estados Unidos. Então nós queremos ser também um grande produtor, ou seja, é uma atividade, não a principal do produtor, mas é uma atividade acessória. Junto com o leite que ele cria também o peixe, junto com a plantação dele de palmito, ele cria o peixe. Então você tem mais uma receita para aquele munícipe e com garantia de compra pela nossa instituição. Já, entendeu? Assim, mais ou menos que funciona. Mas mais detalhes eu vou dar 11 horas na reunião que eu vou ter, que eu vou botar um vídeo. Se eu tiver... não tá está nos ouvindo, mas não está vendo, né? Não, hoje só ouvindo. Mas só ouvindo. Então, se você quiser, 11 horas, né, prefeito? Vai ser? 11 horas. Vai ser onde? Vai ser lá na Salão da Cultura. Lá. Salão da Cultura. Se você quiser conhecer o projeto Iva Parque, o projeto Jovens que Sonham... Casa da Cultura em cima do paredão. Em cima do paredão. Vamos levar o Fábio Roque lá. Vamos lá, Fábio. Você quer matar de trabalhar, prefeito? Assim você tem que trabalhar, rapaz. O prefeito tem que trabalhar. Me botou fazer o som da festa São Cristóvão, eu saí de lá 4h30 da manhã, ué. Prefeito, agradecer ao senhor, né? A gente não fez esse agradecimento para o senhor trazer o professor Elvio aqui, porque o conteúdo dele, as posições dele são muito bacanas e soma muito aqui, essa entrevista soma muito aqui na nossa programação, então fazer esse agradecimento ao senhor, tá bom? Muito obrigado. Fábio, a gente fala, eu comento com as pessoas, né? Na vida a gente tem que sonhar, ter coragem, né? E principalmente vontade de trabalho. É o que a gente tem feito em Rio Preto, e eu quero agradecer muito, eu tenho que agradecer a ele de estar aqui, né? O Elvio é uma pessoa que, né, com certeza, a gente vai estar aí tentando contribuir o máximo possível. A gente está conversando em Minas Gerais, né, conversando com respeito a todos. Mas eu falo que eu estou mostrando Rio Preto para o mundo, para o país e para o mundo. O que eu tenho feito, né, e com o apoio de vocês, que a gente não faz nada sozinho, é sempre o nós. Eu aprendi com um cara que me marcou muito. Ele foi prefeito de Passa 20. E hoje ele está no IFAM, que é o... Fugiu o nome dele aí. Hoje ele está presidente do IFAM. Eu dirijo o diretor do parque, né? É o Thales. Thales. E o Thales, numa conversa, numa reunião muito tempo atrás, ele falou: Antônio Márcio, o meu vocabulário é o nós. N-O-I-S. Nós. É o nós sempre junto. O país precisa do nós. O nós tem que passar a prevalecer no Brasil.
E o Nós está andando em Rio Preto, trazendo pessoas como o senhor, trazendo pessoas que podem nos ajudar. Nós estamos conversando sobre a questão de alguns cursos técnicos, Fábio Roque, né, para tentar o que a gente pode tentar incrementar junto em Rio Preto, mas tudo muito com o pé no chão, tudo com consciência do que nós estamos falando. E com certeza Rio Preto ganha muito, e ganha muito também por ter esse espaço aqui, que é a sua rádio, né, do Gilmar, que é também junto com você, que faz esse trabalho, que nos engrandece muito em termo cultural, né? Obrigado. Continuando aqui a nossa pauta, como o professor Elvio já tem um compromisso agendado para as 11 horas, a gente vai falar rapidinho aqui de alguns temas importantes. Um outro ponto que hoje está muito na pauta na imprensa, né, nacional é a questão fiscal do país. É um problema muito sério, com previsão de colapso para as contas públicas a partir de 2027, ou seja, o próximo eleito já vai pegar uma bomba aí. Qual a sua opinião sobre o assunto? A economia doméstica é a mais sábia, né? A sabedoria popular. Você não gasta mais do que você arrecada, né? Verdade. Essa é a resposta mais simples. Mas o anseio arrecadatório, né, a sanha arrecadatória, não só do governo atual, não. Todos os governos, e eu gosto muito da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e ela fala que um Estado que maltrata os seus empresários é um Estado fadado ao fracasso. Uhum. Porque, na verdade, tirando a possibilidade de geração de salários que a máquina pública proporciona, se você não tiver uma atividade empresarial pujante, empresas funcionando diuturnamente, a máquina pública não é capaz de absorver toda a mão de obra necessária. Sem dúvida. Então você precisa de uma política de fomento à atividade empresarial que não gere esse problema de déficit arrecadatório, que traga esse problema fiscal, que é a consequência final. Veja bem, quando você pega o orçamento público, você vê números trilionários. Uhum. Coisa que você não consegue nem imaginar. O que é aquilo ali? Que número é esse negócio aí? Que você não consegue falar, você tem dificuldade. Aí você pega a má distribuição, primeiramente, a má distribuição salarial. Você tem um disparate salarial no judiciário. Uhum. Você tem uma folha. A minha crítica nunca é a pessoa, tá? Uhum. Nosso judiciário é fantástico. Mas você tem médias salariais que aumentam muito a questão orçamentária. Você tem investimentos e custeios locais que não são custeios que possibilitam um retorno. Ou seja, o dinheiro ele não aceita desaforo. Né? O dinheiro, ainda mais aquele que é o que oriunda aí da tributação de trabalho de pessoas, ele não aceita desaforo. Ele tem que produzir riqueza. Então, eu preciso ter uma política de controle fiscal eficaz? Sim, tenho que ter. É importante. Quando você corta teto de gasto, a primeira coisa que você está fazendo, você está criando está dando uma liberdade para o gestor público fora do normal. O Fernando Henrique, ele criou a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele estabelecia ali alguns parâmetros. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal ela é totalmente fatiada. A gente ajusta aqui, a gente sobe ali. Tem que ser dito, não pode. Ó, eu só ganho R$1, eu só ganho R$1.000 por mês, eu só posso gastar até R$1.000. Eu posso rolar dívida, jogar? Posso. Quando eu rolo dívida, eu gero título. Quando eu gero título, eu gero juro. Quando eu gero juro, eu tenho necessidade de arranjar dinheiro antes para poder pagar aquele juro. Então, você entra numa estrutura de gasto que geralmente gera esse colapso. Uhum. Gasta-se mal. Eu não gosto, vou dizer... Em acontecendo, eu tendo a chance de disputar realmente a presidência da República, se isso acontecer, você nunca vai me ouvir falar do nome de A ou de B. Até porque todos eles já tiveram a sua chance. Sim. Eu vou mostrar o nosso projeto. E o nosso projeto ele é completamente diferente desse projeto. É um orçamento realmente mais participativo, com a participação dos prefeitos, Uhum. que é muito importante, que o prefeito sabe exatamente o que ele precisa. Ele dava um exemplo ontem, antes de eu pavimentar uma rua, eu corro aquela rua. Porque eu sei aonde que a água cai, que lá a pessoa que mora ali vai me dar aquelas informações. Então, essas informações, elas são deveras importantes. Mas uma das coisas que nós não devemos esquecer dentro da questão orçamentária. Hoje, quem cuida da parte do investimento empresarial é o BNDES. O maior funding do BNDES é o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem sua fonte de receita
o fundo de garantia e etc. Então esse dinheiro é colocado à disposição do BNDES para o BNDES fazer o quê? Fomentar as empresas. Essa é a função dele, fomentar. Então eu daria uma atenção muito especial, porque com isso eu aumentaria a minha arrecadação, uma vez que eu tenho uma coisa que está dentro do nosso projeto, que é o Fundo de Recuperação e Valorização da Atividade Empresarial. Você passa e vê grandes parques empresariais fechados. A pergunta que eu faço, por que fechou? Essa é a primeira pergunta. Porque por falta de financiamento, por falta de mercado. Será que não vale a pena o Estado entrar, o BNDES entrar, apoiar aquela empresa para reconstruir, seja com o mesmo dono, seja com outro dono, de maneira que aquela atividade empresarial voltar a funcionar? Então, quando você faz isso, mas não adianta você aumentar a capacidade de arrecadação se você não tem um rigor de gasto, do controle desses gastos. E nós, efetivamente, temos uma dificuldade. Você vê um governo atual pondo sigilo em contas que deveriam ser públicas. Não existe conta que deve ser sigilosa se somos nós que estamos trabalhando. Por que é que eu tenho que impor sigilo à conta de uma viagem internacional? Por que eu não posso dizer as pessoas que foram comigo? Quantas pessoas eu paguei? Você quer ver um exemplo? Eu volto a dizer, eu não uso nomes, mas eu gosto de atitudes. Um desses governantes, ele viajou com a sua comitiva e ficou toda a comitiva na embaixada. A embaixada é a coisa mais linda, ela é própria do país, com quartos maravilhosos, tudo. Não. O outro, quando vai viajar, ele só fica nos primeira classe, etc, etc, etc. Eu, quando vou, eu procuro ficar no mais barato, porque sou eu que estou pagando, porque como não é ele que está pagando. Então, se você tem uma embaixada naquele país, a primeira coisa que você fazer é proibir qualquer comitiva, for para fora, você vai ficar na embaixada. É regra. É regra. A regra é clara. Você tem embaixada, coisa linda. Aí fizeram a reportagem, coisa linda, maravilhosa, e ele é para isso. Bom, faltou quarto, é outra coisa. Então justifique que faltou quarto. Ali tem segurança, ali tem tudo. Então coisas como essa, que vão fazer parte de uma nova estruturação fiscal, de um novo pensamento fiscal. Essa farra de... Olha quanto que nós pagamos de viagem, olha a quantidade, olha quanta coisa nós pagamos. Se você for... na minha casa, eu vou te oferecer um cafezinho que foi eu que comprei. Se você for a Brasília, você vai tomar 20 cafezinhos que fomos nós que compramos do mesmo jeito. Então, eles não fazem conta de como gastam aquilo. Não existe uma parcimônia, não existe uma preocupação de que aquele menino está tirando leite lá em São Cristóvão, sofrendo, passando frio, e a gente está aqui quentinho. Então, é isso mais ou menos. Esse pensamento que a gente quer despertar. Volto a dizer, nós não vamos atacar nunca ninguém. Cada um a seu turno fez o que pôde. Então, nós queremos ter a chance de fazer a nossa parte. E a história nos julgar daí para frente. Tá certo. O senhor achou que foi polêmica a pergunta sobre o aborto? Essa eu acho que é mais. O Congresso, nos últimos anos, tomou um protagonismo muito grande ao engessar parte do orçamento do país. Hoje, cerca de 50 bilhões de reais são destinados a emendas parlamentares. Qual a sua opinião? Não, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sou contra a emenda, não, parlamentar, não. Eu acho o seguinte, o deputado federal, ele tem uma base no Estado. Normalmente ele tem uma parceria já com o seu deputado estadual, que por sua vez tem o seu bom relacionamento com o prefeito, que sabe as necessidades da rua A, B, C, que precisa pavimentar, ou sabe se o hospital precisa de MAC, precisa de equipamentos. Então o prefeito sabe. Então quando ele destina essa questão, eu acho que o problema não é do Congresso, aí está no prefeito que recebe essas emendas. Quando ele apresenta um projeto, e eu tenho certeza que o Antônio Márcio, quando apresenta projetos sérios e que as emendas vêm, as emendas são aplicadas. O problema é na ponta quando não se aplica. Porque o deputado ele só indica a emenda. Né? E o prefeito é que executa. Então, existe a necessidade de projetos sérios, que realmente cumpram o objeto da proposição. E que realmente venha e seja utilizado no seu fim. Então, uma maior fiscalização da execução da emenda é o que eu acho que precisa. É o povo participando disso. Olha, chegou aqui R$1 milhão, está aqui, nós vamos construir, vamos pavimentar, tal. Aí você tem consciência, você tem ciência, você sabe, e agora você tem consciência. Ou seja, já que eu sei, eu vou acompanhar isso aqui. Ou seja, eu tenho ciência junto com ele. A minha consciência. Então, é um conjunto de pessoas. Então, eu não considero tão polêmico, não. Eu acho que a polêmica ela está mais na ponta da execução disso aí do que necessariamente
com eles terem direito de levar as emendas. A minha crítica ao sistema eleitoral brasileiro, e é uma crítica que eu vou fazer dentro do nosso projeto, aí ela resolveria esse problema, tanto do orçamento, tanto das emendas, quanto da questão fiscal. Olhe bem, eu sirvo a República por um tempo como deputado. Ok? Sirvo mais 2 mandatos. Sirvo 3 mandatos. O que é que eu fiz no meu primeiro mandato que eu não posso fazer no segundo? Eu vou ter que, se eu não fiz no primeiro... Então, assim, a reeleição sine die, perpétua, eu acho que é um problema que nós temos. Inclusive, é uma pauta que está... Porque eu tenho que dar chance para uma outra pessoa fazer. Às vezes eu tenho uma pessoa que vai fazer melhor aquilo. E a minha tese de doutorado, eu pesquiso o ser brasileiro. Nós somos muito ordeiros, somos amáveis. Você vê que esse negócio de 8 de janeiro, sabe, aquela baderna, até a baderna eles fizeram mal feita. Porque não está no nosso DNA esse negócio. Nós somos muito pacíficos. Quando você olha para um deputado, aí você olha para ele assim. Você olha para um juiz, um deputado é uma pessoa como eu, o juiz é uma pessoa como eu, o médico, todos somos iguais. Todos temos um polegar opositor, somos bípedes, somos racionais. Então ele não é melhor do que eu, ele tem que ser visto como uma pessoa como eu, e eu tenho que cobrar dele com respeito. Eu tenho que saber cobrar dele com respeito. Por exemplo, também o povo, aí cobra com respeito. E dê a melhor resposta, não vote nele. Se você acha que ele é ladrão, não vote nele de novo. Aí você tem casos de pessoas que têm 10 mandatos, 20, e estão sempre... Aí as emendas servem para manutenção disso. Então, quando você tem um controle rigoroso, você corta, na essência, toda essa estrutura montada, né, para que ele possa permanecer sine die no poder. A alternância municipal eu acho boa, acho saudável. Sabe, prefeito? Essa alternância. Você vai para uma eleição, uma reeleição, fez um bom trabalho, o pessoal gostou, você se reelege, beleza, da próxima você tenta fazer seu sucessor. E se você conseguir fazer seu sucessor, é porque o povo está gostando de você. Mas assim, dá espaço para uma outra proposta, um outro projeto. Você não tem essa chance no legislativo. Então, eu acho que alguma coisa deveria ser feita. Nós temos a proposta escrita também para isso, que as pessoas vão acompanhar. Mas esse seria o problema especificamente das emendas falando. Entendi. Só falando desse assunto, rapidinho. Uma das propostas que eu tenho lá junto à Elvio, nós temos o orçamento, que tem 2% são destinadas a emendas, né, dos deputados. E eu proponho, né, nós vamos estar conversando sobre isso, que nós passamos a ter as emendas impositivas para os municípios. Então, os municípios, ponto 6, que são os grandes, né, maiores, são o maior número no Brasil, né, eles teriam emenda impositiva no governo federal, nós estamos calculando em números, né, falando em números em torno de R$500 mil, e no governo estadual em R$300 mil, daria R$800 mil. E seriam igual às emendas de deputado, mas os municípios já teriam direito a isso, e automaticamente com projetos eles poderiam. Por quê? Você imaginar que tem pequeno município no país que tem 2.000 eleitores, 1.500 eleitores, que não desperta interesse político dos parlamentares, que eles recebem 200 mil por ano de emenda. E se você botar nesse município 300, né, nós estamos falando em 800 mil por ano em mandato, que daria 3.200.000 em 4 anos, dá para o cara fazer uma escola, dá para o cara investir no teu hospital, dá para melhorar o calçamento, dá para comprar maquinário. Isso seria uma coisa que não afetaria em nada os cofres públicos, porque nós estamos falando em Minas Gerais em R$150 milhões, que não é nada. No Brasil, muito menos. Então, seria uma proposta que vinha muito a calhar com o fortalecimento do municipalismo. Olha, presidente da República que fortaleceu o municipalismo, ele resolve 50% do problema do Brasil. Excelente sugestão, meu prefeito. Professor, vamos encaminhando para o final, já passamos de 11 horas da manhã, o senhor tem outro compromisso? Deixei essa pergunta justamente porque é a que o senhor mais entende, é a área de formação do senhor. A educação do nosso país. Nas últimas décadas, a gente viu o país caindo muito significativamente nos rankings internacionais de educação.
como o senhor acha que a qualidade da educação pode melhorar no Brasil? Que o Brasil, a educação do Brasil não está bem, isso salta aos olhos. Isso aí é uma coisa, né? Eu acho que é manso e pacífico isso, de que o Brasil precisa de acordar para a educação. Penso que o maior exemplo é que tem que ser dado pelo governante, pelo líder maior. Eu penso assim, quando eu olho para o meu líder, eu penso que ele tem que ser melhor do que eu. Uhum. É assim que deve ser. Quando meu filho olha para, meu filho tem que olhar para mim querendo ser como eu sou. Então eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom exemplo para que meu filho queira ser como eu sou. Eu não consigo admitir, primeiramente, o modelo mandatário e todos os políticos, todas aquelas pessoas que, primeiramente, eu vou chegar à educação lá embaixo, tá? Todos os políticos eu defendo que deveriam participar de um curso. Uhum. E esse curso seria equivalente ao ensino médio, um curso técnico em políticas públicas, de maneira tal que ele possa conhecer exatamente o que é ser um gestor público, o que é ser um membro do legislativo. Primeiramente, ele tem que entender isso, como se o que são as leis, como você vê projetos. Eu assisti um debate, uma entrevista de uma pessoa que é deputada em São Paulo, e ela apresentou um projeto de lei e a pessoa perguntou sobre números. Eu não sei sobre isso não, que isso eu não estudei, essa parte eu não estudei. Mas era uma coisa que era polêmica, ganharia seguidores, então criou por criar. Então, primeiramente, eu tenho que organizar o campo político numa perspectiva de educação para que esses educadores, para que essas pessoas, uma vez educadas e sabendo o valor da educação, possam ser espelho. Veja bem, dizem que a esquerda é intelectualizada. É uma fala. Eu abro divergência, até porque eu sou de direita e sou bastante intelectualizado. Tenho talvez mais titulações do que 80% deles, e isso não quer dizer nada. Mas eu vou lhe falar o problema que eu considero o problema crucial da nossa educação. E os nossos ouvintes, eles têm certeza que vão concordar. O Arnaldo Antunes, e eu citei essa frase para você, lá... Tem uma memória boa aí. Isso. Diz assim, tem gente que faz chip, e tem gente que faz site. Tem gente que faz chip, e tem gente que faz site. Agora, tem gente que faz chip e que faz site. Einstein, o grande Einstein, teve um professor. Verdade. Lula, amado por muitos, teve um professor. Bolsonaro, amado por outros tantos, teve um professor. Pitangui teve um professor. Santos Dumont teve um professor. Todos têm um professor que o alfabetiza, que ensina, dá os primeiros passos que vão ser importantes na formação da cosmovisão daquele indivíduo. Uhum. O professor influencia muito isso. Aí você pega um professor que sofre diuturnamente, pega uma carrocinha, como é o caso da esposa, da mãe do nosso prefeito, que ele me contou a história, que ela ia todo dia, acordava às 5 da manhã, pegava a charrete, não é isso, prefeito? Pegava a charretezinha e ia... Por que é que eu tenho que achar que um deputado é mais importante do que essa mulher? Verdade. Porque o deputado vai de avião, vai num carro particular e com combustível pago. Ela ia numa charrete. Uhum. Então, quando nós olharmos para os nossos professores e acharmos que ele tem que ganhar tanto quanto ganha qualquer pessoa importante, na Alemanha você pega um médico, faça esse exercício, dá um Google, faça a comparação salarial, professores, juízes e políticos da Alemanha. É basicamente igual. É claro que as titulações elas põem diferença. Sim. Então, se nós não valorizamos aquele que ensina, primeiramente ele perde a motivação de ensinar. Verdade. Ele está ali, mas está pensando que tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a pressão da casa própria, tem tantas coisas que ele precisa pagar e ele não consegue pagar. Então, o que acontece? Ele perde, de certa forma, o estímulo de ser um bom educador. Uhum. Aí ele faz o quê? Ainda tem a questão agora, que é uma questão agora que está em evidência, que é a questão das necessidades especiais, autismo, por exemplo. Eu tenho escola. Eu tenho que ter, além do meu professor, tenho autistas na família, então eu sei da dor que é, da dificuldade, eu tenho que ter um mediador junto.
Aí a lei diz assim, olha, escola, você tem que ter um mediador, mas não diz como é que eu vou pagar o mediador, mas diz que eu tenho que ter um mediador. Eu não posso aumentar a mensalidade, senão eu perco o aluno, mas eu tenho que botar um mediador. Então, o que acontece? Aí você pega uma parceria com a prefeitura. Então a prefeitura ela entra cedendo os mediadores ou me dá uma redução no meu imposto. Então ele diz assim, tem um problema, está crescendo e se vire. Então eu tenho que botar e contratar na sala de aula. Se eu não tiver, a minha escola fecha. Então veja, existe um olhar muito desinteressado para a educação. Veja o que fez a Coreia do Sul, o seu salto tecnológico. Revolução da educação. Nas séries iniciais, que é o ensino educação infantil, que vai do 1º ao 5º ano, que é a responsabilidade do município, creche, educação infantil, e Fundamental 1, que é a responsabilidade do município. Então, é ali, sabe? É aqui, é o Antônio Márcio. É ele que vai dar esse salto geracional. Essa nova geração que vem, ela precisa ser conscientizada do que é o mestre. Sim. A Marlene Salgado contava essa história ontem, era reitora da Universo, uma grande universidade, o filho foi senador da República, e ela foi visitar o Japão. E ela me contando que ela faleceu até em memória, que eu conto essa história, e ela disse que quando ela chegou no Japão, no aeroporto, chegou um carro oficial, e ela achou que no voo dela tinha alguma autoridade, tipo assim, estava lá um presidente, alguma coisa, não era para ela. Porque no Japão o professor é uma autoridade. Sim. No Brasil, o que é o professor? Se bobear, apanha dos alunos. Apanha dos alunos. Então, assim, são coisas que a gente tem... Eu vou te falar, para encerrar, o pessoal deve estar lá já, prefeito. Para encerrar aqui, escuta essa história, esse caso. Agora eu estou um contador de causa. Eu tinha 5 anos de idade, estava na alfabetização. Long time ago, muito tempo atrás. E eu tinha uma professora chamada Fátima. E olha o que aconteceu. Se fosse hoje em dia, ela seria presa. Mas eu amei o que ela fez e eu gostaria muito de fazer isso várias vezes. E teve um amigo oculto. E eu tirei a pessoa, no amigo oculto, aquelas coincidências, eu tirei a pessoa e a pessoa me tirou. É da quinta da alfabetização. E o nome desse menino era Natal, porque ele tinha hérnia umbilical. E é o bullying, né, praticado, ele tinha um umbigo para frente e as crianças, nós o chamávamos de Natal. Coisa de criança, e eu fui corrigido no tempo correto e nunca mais fiz isso. Mas aí... Quando eu fui muito feliz de criança, eu queria receber aquilo que eu dei, igual o que eu dei. Eu dei 1 milhão, mais uns outros, dei 3 presentes. Então eu queria muito presente. E o menino era paupérrimo. E ele me deu um pente. Não. Aqueles pentes do Flamengo, sabe? Me dá do Flamengo, eu sou vascaíno. Aquele pente do Flamengo. Eu fiquei muito zangado. Faço ideia. Eu fiquei muito zangado. Taquei o pente dele no chão e tomei meu presente dele. Nossa Senhora. Perfeito? A tia Fátima, ela agarrou minha orelha. Por isso que a minha orelha direita é maior do que a esquerda. Ó. Ela agarrou minha orelha e me levou no chão, pega o pente, dá o pente na mão dele, dei. Dá os presentes, devolve o presente. Fiquei sem o pente e sem os meus presentes. E a minha casa, para azar meu, prefeito, ela não ficava 100 metros da escola. Ela foi da escola até minha casa, segurando a minha orelha. Dona Laíde, que é a minha mãe. Ó, ele fez isso. E o que mais? Fez isso. Pensa no couro cantando. No lombo. Meu pai chegou de noite da igreja, outro esquenta. E aí eu te pergunto, hoje, impossível, inadmissível, houve exagero? Sim, houve exagero. A minha orelha, por exemplo, cresceu muito. Mas hoje, eu lembro do cheiro da minha professora. Lembro disso como exemplo de força. E ela levantou-se contra uma pessoa que precisava. E esse exemplo talvez tenha me influenciado a minha vida inteira. E hoje você não permite que os professores façam nada. Nem corrigir um aluno a gente consegue. Eu falo isso que aí eu tenho lugar de fala, eu sou professor. E eu sei o que é um aluno petulante de internet, que a internet diz tudo, a lei dele, te olhar e te dizer, a pessoa que eu não tenho absolutamente conhecimento de nada, tentar. Então isso hoje é a grande dificuldade. O professor precisa de ser fortalecido. O professor, para que nós possamos dar um salto geracional. Essa nova geração que hoje foi produzida fraca, seja novamente amante do civismo, da solidariedade, que nós sejamos contributivos, que nós venhamos a contribuir para o desenvolvimento nacional, que eu seja um indivíduo pleno em potencialidade. Isso a educação permite. Verdade. Me permite ter esse olhar pelo
pelo meu semelhante. Então tem que haver uma simbiose entre o educador e o educando. Aquele que está no processo de formação e aquele que está sendo formado. Tem que ser uma simbiose, uma coisa. Mas aí se eu sou da simbiose, eu sou uma parte que está sem salário, eu estou amargo, eu estou sofrendo muito, eu estou sem giz para escrever no quadro, eu estou sem luz, eu estou sem nada. Quando eu fizer a simbiose com o meu aluno, o que eu vou passar para ele? Amargura. Uhum. E o professor não pode passar amargura. O professor tem que passar alegria. Verdade. Tem que passar esperança. É isso. Obrigado, professor Elvio. Que essa caminhada do senhor, esse pé na estrada, seja muito positivo, seja muito produtivo, que o senhor consiga ouvir aí os brasileiros e ajudar nesse projeto que o senhor está agora, tá bom? Vamos embora. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa rádio. Prefeito, obrigado. A gente se encontra logo mais lá em São Cristóvão.